Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao bloco de oftalmologia do extensivo 2024 do Medcoff para o R+, de Clínica Médica. A gente vai dividir o nosso bloco de oftalmo em duas partes. A gente vai começar hoje, na primeira aula, falando sobre a oftalmologia em si e o que o clínico precisa saber, por mais que ele tenha pensado que ia se livrar da oftalmologia quando prestou clínica, ele não vai. Então, o que vocês vão precisar saber? Noções básicas de anatomia, semiologia, fundo de olho normal, causas de cegueira e pronto-socorro oftalmológico. E na próxima aula, a gente vai falar da interface da oftalmologia com essas especialidades clínicas. Então, vamos começar falando de anatomia. Anatomia do olho, brevemente aqui só pra gente lembrar. A gente tem as pálpebras que vão proteger os nossos olhos. Teremos então os cílios, a esclera, que vai ser a parte branca. Vamos ter a córnea, essa parte transparente aqui mais por fora. A íris, essa parte colorida. Vamos ter a pupila. Olhando aqui mais para dentro do olho, a gente vai ter o cristalino, que a gente vai falar mais quando for falar de catarata. O humor vítreo, essa gelatina aqui que vai recobrir, vai preencher o olho por dentro. A retina, a coroide e o nervo óptico. Então vamos lá falar de um por um, mais rapidinho, só pra gente realmente relembrar o que ficou esquecido aí da faculdade. Bulbo ocular. Bulbo ocular vai ser uma estrutura composta por 3 camadas concêntricas. A camada mais externa é a túnica fibrosa. Vai ser a córnea, o limbo, que é a intersecção entre a córnea e a esclera, e a esclera, por sua vez. Função de resistência e proteção. Na camada intermediária, a gente tem a úvea. A úvea, ela vai ser composta pelo corpo ciliar, pela coroide e pela íris, cujas funções são nutrição e suporte, principalmente. E mais internamente, a gente tem a retina. Todo mundo sempre lembra da retina. E ela vai ser composta pelos fotoreceptores e pelos elementos neurais. E vai ser responsável pelo processamento visual, pela mágica da visão. Falando uma por uma, bem brevemente. A conjuntiva. A gente vai lembrar da conjuntiva quando for falar de conjuntivite. A conjuntiva, ela é essa membrana transparente e fininha que ela recobre tanto a esclera, vai recobrir tanto a esclera, que é a conjuntiva bulbar, quanto a superfície interna das pálpebras, que é a conjuntiva tarsal. E a conjuntiva ela vai unir os olhos às pálpebras, daí a sua denominação, porque ela junta o olho à pálpebra. E uma dúvida que é muito comum, que eu acho importante a gente salientar, é lembrar que a conjuntiva bulbar e a conjuntiva tarsal, elas se unem aqui num fundo de saco. Então, não é possível que nada caia para trás do olho. Vem muita gente preocupado que minha lente de contato caiu para trás do olho. Isso é anatomicamente impossível. Vamos passar então para a nossa próxima estrutura, que é a córnea. A córnea vai ser a extensão transparente da esclera. Então, a gente vai ter aqui esclera branco, a córnea o transparente e o limbo a transição entre os dois. E o que faz a córnea ser transparente e a esclera ser opaca? É uma questão de histologia. Quem não está com saudade da histologia, não é mesmo? Então, na esclera, as nossas fibras vão ser dispostas irregularmente. Já na córnea, as fibras vão ser dispostas de forma regular, o que vai determinar a sua transparência. Bom, o poder refrativo do olho como um todo é em média de 60 dioptrias, e a córnea vai ser responsável por 2/3 de todo esse poder óptico, tendo 42 dioptrias. Próximo, vamos falar do cristalino. O cristalino vai ser responsável pelo outro 1/3. Então, vai ser responsável por 21 dioptrias de poder óptico do olho. O cristalino vai ser muito importante quando a gente for falar de catarata. Ele é uma estrutura transparente, elástica e biconvexa, que fica localizada aqui atrás da pupila. O que o cristalino tem de tão interessante? Que é um órgão único, que não tem nem vascularização, nem inervação. A seguir, vamos falar do segmento anterior. O segmento anterior vai ser importante quando a gente for falar de glaucoma, tá bom? Então, a gente pode dividir o olho em segmento anterior e segmento posterior. O segmento anterior em si, ele pode ser dividido entre câmara anterior e câmara posterior. O que divide a câmara anterior da câmara posterior? Dentro do segmento anterior é a íris e o orifício pupilar. Tá bom? O que fica então aqui na câmara anterior? Na câmara anterior eu vou ter a superfície posterior da córnea, eu vou ter as estruturas angulares e vou ter a superfície anterior da íris. Já na câmara posterior, vou ter aqui a superfície posterior da íris, vou ter o meu cristalino e seus ligamentos suspensórios e o corpo ciliar.
Importante lembrar aqui que o nosso segmento anterior ele vai estar repleto de humor aquoso, enquanto o segmento posterior vai estar repleto de humor vítreo. Essa é uma dúvida bem comum que as pessoas têm. Já que estamos falando do vítreo, vamos conversar um pouquinho mais sobre ele. O vítreo é uma estrutura que é gelatinosa e avascular, vai ser responsável por dar suporte e nutrição para a retina. O vítreo, a gente fala dele, ele é mais comum a palavra vitrectomia do que a palavra vítreo em si. A gente vai chegar nesse assunto também. Ele tem um volume de 4 ml, correspondendo a 80% do volume do globo ocular, e ele é majoritariamente água, 98% de água. Por fim, a retina. A retina vai ser responsável por converter toda a informação de luz que a gente tem no mundo em impulsos elétricos para chegar no nosso cérebro por meio do fenômeno da fototransdução. Tem 2 tipos de fotoreceptores, é isso que eu queria que vocês soubessem de retina. 2 tipos de fotoreceptores, os cones e os bastonetes. Os cones, eles vão ser responsáveis pela visão de cor, pela visão com maior nitidez, que é a visão fotópica. Inclusive, no centro da mácula, eu só vou ter cone. E essa é a região que vai ser responsável pela minha melhor acuidade visual. Então, qualquer lesão que eu tenho na mácula, ela vai ser muito mais grave do que qualquer outro lugar. Por exemplo, uma cicatriz de cororetinite, por exemplo. Muito mais grave se for na mácula. E os bastonetes? Os bastonetes eles vão ser responsáveis pela visão escotópica, que é a minha visão de movimento, a minha visão do escuro. E eu só vou ter bastonete a partir de uns 30 graus da mácula. Vamos falar então de semiologia. A gente sabe que a semiologia oftalmológica ela é muito específica. Ela requer muitos aparelhos específicos. Eu quero só apresentar esses aparelhos para vocês, mas mais do que isso, eu quero mostrar que existem alguns elementos do exame oftalmológico que o próprio clínico pode fazer no consultório dele. E é importante ter uma noção. Então, toda vez que for algo que você pode fazer, vai ter o bonequinho aí apontando para a gente lembrar que isso não requer nenhum ambulatório completo de oftalmologia. Então, para medir a acuidade visual, a gente mede a acuidade visual para perto e para longe. A acuidade visual para longe, a gente vai ficar a uma distância pré-estabelecida, a depender da tabela. A gente vai ter diversos tipos de tabela. Tem tabela com desenhinho, vai ter tabela com a letrinha E, quer dizer para que lado a perninha do E tá. Tem tabela com letras. E a gente vai definir, a gente vai usar anotação, a gente usa muito o 20 e 20, né? O que é o 20 e 20? O 20 sobre 20 é o 1, é o 100% de divisão. O 20 sobre 40 vai ser o 0,5. A gente sempre vai usar como numerador o 20 e o que vai mudar vai ser o denominador. Quanto maior o denominador, pior a minha visão, tá? Importante até saber quando vai ler uma avaliação de oftalmo, são algumas coisinhas que precisa ter uma noção. Já a visão para perto, a gente vê por meio de tabelinhas para perto, pede o paciente colocar na distância que for mais confortável para ele e para ele ler. Acho que é legal ter uma tabelinha para dar plantão, enfim, não ocupa espaço nenhum. Uma coisa que vocês podem fazer, que é interessante de ter, para a gente conseguir medir. A visão para perto, a gente vai usar a anotação do Jagger. A gente vai ter o Jagger 1, que é o paciente que lê a menor letrinha, e aí vai indo. O Jagger 2, Jagger 3, Jagger 4, cada um desses demonstrando um grau de visão para perto mais acometido. Falar então de motilidade ocular. Motilidade ocular é outra coisa que dá muito bem para fazer no consultório sem grandes dificuldades. Então, a gente vai testar como que está a posição do olho do paciente nas 9 posições do olhar. Começa na posição primária do olhar, que é olhando para a linha do horizonte, e aí vai olhar para cima e para a direita, para cima e para a esquerda, para um lado, para o outro, olhar para baixo. Quando for olhar para baixo, é importante a gente segurar as pálpebras do paciente, porque quando a gente olha para baixo, se a gente não segura, a gente não consegue ver. E aí a gente usa um olho como comparação para o outro. Às vezes é mais difícil, né? Às vezes é coisa muito sutil, às vezes é uma coisa muito, muito evidente. Que nem a gente vê aqui quando a gente pede para o paciente olhar para um lado, tá tudo perfeito. Quando a gente pede para o paciente olhar para o outro, aqui o reto lateral dele, do olho esquerdo, simplesmente não quer colaborar. Sugestivo aqui de um acometimento aqui do lobo do seixo. A gente vai falar mais disso mais para frente. Pupila. Outra coisa que vocês podem perfeitamente avaliar. Como que a gente vai avaliar a pupila? Primeiro, observar de forma geral a simetria, o formato da pupila para ver se tem alguma anisocoria. É importante aqui perguntar se o paciente já fez cirurgia de catarata prévia, porque às vezes você olha, parece ter uma super anisocoria e na verdade foi só uma cirurgia de catarata complicada que acabou lesando aquela pupila, então ficou um pouco assimétrico. É bom a gente perguntar antes de tomar um susto, já que o paciente está anisocórico.
Depois a gente vê o reflexo fotomotor, o reflexo fotomotor direto, o reflexo fotomotor consensual, que a gente pode ver que esse exame aqui está bem alterado. Vou mostrar aqui de novo para vocês. Então, quando eu ilumino aqui o olhinho direito, a pupila não reage. O olho esquerdo, miose. Aqui, quando eu volto pro olho direito, a minha pupila vai ficar em midríase de novo. E outra coisa que é importante é avaliar a presença de defeito pupilar aferente relativo por meio do teste da iluminação rápida alternada. Enfim, chegamos nela, a lâmpada de fenda, que é a nossa lâmpada mágica do oftalmologista. A lâmpada de fenda é o estetoscópio pra gente. Então, ela vai ser esse aparelho que vai emitir um feixe de luz. A gente consegue alterar tanto a altura quanto a largura desse feixe de luz, consegue deixar ele mais forte, consegue deixar ele mais fraco. A gente tem diferentes filtros também, a gente pode colocar filtro de luz azul. E para que a gente usa a tal da lâmpada de fenda? Para tudo. A gente consegue ver tudo com a lâmpada de fenda. A gente consegue ver glândula lacrimal, consegue ver pele, pálpebra, cílio, consegue ver a conjuntiva. Por exemplo, esse paciente aqui tem um pterígio. Conseguimos avaliar a episclera, a esclera, o filme lacrimal, se o paciente tem um olho seco. Podemos avaliar a córnea. Aqui a gente tem um caso, um exemplo para vocês, de uma queimadura corneana, que a gente pingou fluoresceína, que é um corante, e jogou um filtro de luz azul. E daí a fluorescina ela vai corar o que tiver desepitelizado. Então aqui uma queimadura que a gente diagnostica com lâmpada de fenda. A gente pode ver a câmara anterior, a gente pode ver o cristalino, que a gente tem uma catarata, a gente usa um feixe de luz bem fininho, uma luz bem forte, consegue ver a catarata, uma estrutura bem opaca. A gente pode ver o vítreo anterior e as estruturas angulares por meio da gonioscopia. Então, basicamente, o nosso estetoscópio, a gente consegue examinar tudo com a lâmpada de fenda, e isso realmente são algumas coisas que fica muito difícil o clínico conseguir fazer. Outra coisa que a gente faz é medir a pressão intraocular, que vai ser essencial aí no glaucoma. A gente faz de diversas formas. A mais comum vai ser o tonômetro de aplanação de Goldmann, que é esse aparelhinho que encosta nos olhos do paciente e me diz qual que é a pressão. Mas, se você tiver com suspeita de uma crise de glaucoma agudo no seu pronto-socorro e não tiver um oftalmologista, você pode fazer uma coisa chamada TOD, tensão óculo digital. Pedir para o paciente olhar para baixo e aí você palpa. Você vai palpar os dois globos oculares e vai comparar. Se tiver uma pressão intraocular de 60, por exemplo, o normal vai ser aí de 10 a 20. A pressão intraocular de 60, você consegue palpar com os seus dedos mesmo. Então, outra coisa que você pode fazer no seu consultório. E o segmento posterior? Enfim, como é que a gente faz para avaliar o segmento posterior? A gente pode fazer a oftalmoscopia indireta, que vai usar uma lente auxiliar, que pode ser uma lente de 78 ou 90 dioptrias, usando a lâmpada de fenda como auxílio. E a gente pode fazer também por meio de uma lente de 20 dioptrias, usando esse capacete, que vocês devem ter visto a gente sempre oftalmologista andando pelo hospital com ele. E temos também a oftalmoscopia direta, que não vai precisar de lente auxiliar, que os neurologistas acabam usando bastante. Vamos falar então, já que estamos falando de exame de fundoscopia, vamos falar de exame de fundoscopia normal. Por que eu acho isso importante? Porque a prova de residência, ela cada vez mais cobra a imagem. Então, a gente precisa conhecer o fundo de olho normal para entender quando ele estiver alterado. E dentro da oftalmologia tem muita coisa que é muito visual, então são questões fáceis de fazer, de certa forma, que exigem um certo reconhecimento de imagem do aluno. Então, vamos falar de fundo de olho normal. Como que a gente avalia um fundo de olho? Primeira coisa, de que olho a gente está falando? Vamos guardar assim. Se o nervo tiver à esquerda, é o olho esquerdo. Bom, então aqui a gente tem um olho esquerdo. A gente vai começar olhando o nervo óptico, disco óptico. A gente vai ver se ele é corado ou se ele é pálido. A gente vai ver se as bordas são bem delimitadas, se eu tenho algum edema de papila. A gente vai ver a escavação, se ela é uma escavação normal ou se é um nervo muito escavado. Então isso vai ser importante principalmente quando a gente fala de glaucoma. Olhei o nervo. Depois do nervo, vou passar aqui para a parte vascular. Vou ver as minhas artérias, as minhas veias, se eu tenho alguma tortuosidade vascular, alguma hemorragia, algum aneurisma. Depois vou passar para a minha mácula.
vou ver se eu tenho alguma lesão na mácula, se o brilho da mácula está preservado, e enfim, vou partir para a retina periférica. Então, essa é a ordem que a gente vai olhar, para não deixar passar nada. Disco óptico, vasos, mácula e retina periférica. É importante saber isso? Bom, a prova da USP de 2017 achou importante. Eles trouxeram um caso, então, de uma mulher de 52 anos de idade, que era diabética há 5 anos, controlada, que vai numa consulta de rotina no oftalmologista e mostra exatamente essa imagem que eu trouxe para vocês. E o que tem de alterado? A resposta era nada. Não tem absolutamente nada de alterado. Esse é um fundo de olho normal. Então, tem uma papila com limites nítidos e a mácula não tem vaso. A mácula não pode ter vaso, porque é a região onde eu tenho, como a gente acabou de ver, maior nitidez. Então, eu não posso ter um vaso lá no meio atrapalhando o meu receptor de receber essa informação. Papiledema? Não tenho. Como a gente disse aqui, a papila tem os limites muito bem definidos. Neovascularização? Não. Neovascularização não vai ser um vasinho tão calibroso, tão bonitinho. É um vaso com uma cara de sofrido. É um vasinho pequenininho, um vasinho que claramente não está dando o aporte nutricional que a retina precisa. Hemorragia retiniana? Nenhuma hemorragia, não tem nada sangrando. Exudato duro e cruzamento patológico? Também não tenho. Então, aqui essa era uma questão muito simples de uma paciente diabética controlada, em que eu tenho um fundo de olho normal. Isso, inclusive, se eu tivesse que estudar um tema dentro da oftalmologia, no contexto da clínica médica, é isso que eu estudaria. Fundo de olho, principalmente fundo de olho de diabético e retinopatia hipertensiva. Porque eu acho que são imagens, a prova gosta de cobrar isso e que você realmente não perde muito tempo estudando. Vamos passar então para o nosso quarto tema, vamos falar aqui das principais causas de cegueira. São coisas que o clínico precisa saber. Por quê? Porque a gente tem 2 bilhões de pessoas no mundo que tem algum tipo de deficiência visual. Então, a chance de você ter um paciente que tem uma deficiência visual é 100%. 1 bilhão dessas 2,2 milhões, esse é um dado da Organização Mundial da Saúde, poderia ter sido prevenida ou é algo tratável. Quais são as principais causas de baixa visão passíveis de prevenção? De prevenção ou de tratamento, né? Que existe algo que eu possa fazer por elas. Em primeiro lugar, catarata. Em segundo lugar, erro refrativo, ou seja, óculos, glaucoma, opacidade corneana e retinopatia diabética. Vamos falar então, não dá para falar de oftalmologia sem falar de catarata. Principal causa de cegueira do mundo. E o que é a catarata? Do cristalino, que a gente acabou de revisar aqui quando a gente falou de anatomia. Esse cristalino, com a idade, ele vai ficando opaco. É só com a idade? Não. Existem outros fatores que podem predispor um surgimento precoce da catarata. Por exemplo, uso de corticoide, algum trauma. Então, assim, por mais que existam coisas que podem acelerar o surgimento da catarata, ela não é prevenível. Não existe nenhum colírio, nada que a gente saiba hoje em dia que vai prevenir o surgimento de uma catarata. Porém, ela é reversível, essa é a boa notícia. E ela é reversível como? Com cirurgia. O único tratamento possível para catarata é a cirurgia, não existe outra opção. A cirurgia que a gente vai fazer a cirurgia mais comum, tem várias técnicas, mas a mais comum é a facoemulsificação com implante de lente intraocular. Então, a gente entra com um aparelhinho, que ele tem um ultrassom, que ele vai quebrando essa catarata. E depois, no lugar, a gente coloca uma lente, que vai ter, lembra que a gente comentou, quando a gente falou do cristalino, que ele vai ter, em média, umas 20 dioptrias? A gente calcula cada olho, o tamanho dele, a partir de vários parâmetros, e coloca a lente intraocular mais adequada, para que o paciente fique com a menor quantidade de grau possível. E catarata tem que operar sempre? Não, não tem que operar sempre. A indicação vai depender da qualidade visual do paciente e de necessidades individuais do estilo de vida. Então, por exemplo, uma senhorinha que fica em casa, que faz o seu tricôzinho, que não precisa muito da visão, às vezes ela vai precisar operar quando chegar 0,1 de visão. Já uma outra paciente que é cirurgiã, que opera muito, que lê muito, que é pilota de avião, essa paciente,
ela, com certeza, se a visão caiu do 1 para o 0,9, ela já vai perceber, já vai querer operar. Então, a indicação aí vai variar muito. Porém, existem casos de indicação absoluta, que é o glaucoma facomórfico ou glaucoma facolítico. O que acontece? O que é isso? É quando a minha catarata tá gerando um glaucoma nesse olho, seja pelo tamanho do meu cristalino, ou porque ele está sendo o que fazendo, liberando substâncias que aumentam a pressão intraocular. Nesse caso, é indicação absoluta, aí tem que operar. Não dá para falar de oftalmologia sem falar de catarata e sem falar de glaucoma. O glaucoma vai ser a minha principal causa de cegueira em negros. E o que é mais chocante é que a gente tem 7 milhões de pessoas cegas bilateralmente por glaucoma. O que tem que saber? E glaucoma não é a pressão alta do olho, tá? O glaucoma, ele vai ser uma neuropatia óptica crônica e progressiva que pode repercutir funcionalmente no campo de visão do paciente. Perceberam que eu não falei nada de pressão alta do olho. A pressão intraocular, ela é um importante fator de risco em alguns tipos de glaucoma, mas eu tenho, por exemplo, glaucoma de pressão normal. A gente acabou de falar que a catarata, ela é não prevenível, mas reversível, correto? Aqui no glaucoma eu vou ter o cenário oposto. Então, o glaucoma, ele é prevenível, por isso é muito importante acompanhar esse paciente, é muito importante controlar a pressão intraocular dele, porém, ele é irreversível, e aí que a gente entende a gravidade dessa doença. A partir do momento que é uma neuropatia óptica, tudo que eu perdi de fibra nervosa, eu não consigo recuperar nunca. E por isso é importante a gente cuidar direitinho enquanto a gente ainda tem visão. Temos diversas formas de glaucoma. Glaucoma é um setor inteiro de uma clínica oftalmológica. Então, só para vocês saberem, temos glaucoma primário de ângulo aberto, que vai ser a forma mais comum. A gente tem glaucoma primário de ângulo fechado. A gente tem glaucoma congênito, temos glaucomas secundários, entre muitos outros. E qual que é a tríade do glaucoma primário de ângulo aberto, que vai ser esse mais comum? Ele é assintomático. Que eu vou ter um aumento da pressão intraocular, eu vou ter uma alteração típica do nervo óptico. O que é essa alteração típica do nervo óptico? O mais comum vai ser um aumento da escavação. O que é essa tal de escavação que a gente fala? A gente divide o nervo óptico em 10 pedacinhos e a gente observa, não a cor, muita gente olha para a cor, a gente observa a deflexão dos vasos. E a partir da deflexão dos vasos, a gente vê o quão escavado vai ser esse olho, né? Então, a gente vai contando aqui quanto eu tenho de rima, quanto eu tenho de bordinha. Quanto mais rima, quanto mais bordinha eu tiver, melhor, mais saudável esse olho. De modo que aqui a gente tem um nervo óptico normal, olha o quanto eu tenho de bordinha. O meu nervo, os meus vasos, eles vão fazer a curvinha. Os meus vasos vão fazer a curvinha aqui dentro, ó. Eu tenho uma escavação bem normal. Enquanto no glaucoma, isso aqui, meu nervo vai parecer uma panela. Eu praticamente não tenho rima aqui. Aqui eu tenho uma escavação de 0,9. Praticamente não sobrou rima e praticamente não sobrou visão também. Vou ter outras alterações também, posso ter hemorragias, pode ter notes, mas isso já é muito específico. Então, voltando. Tríade do glaucoma primário de ângulo aberto. Aumento da pressão intraocular, alteração típica do nervo óptico que acabamos de discutir e um defeito de campo visual correspondente. Então, eu vou ter uma perda de campo visual correspondente naquela região que eu tive uma perda de fibras nervosas. Qual que é o tratamento? Aqui eu vou ter diversos tipos de tratamento. Vou ter tanto tratamentos cirúrgicos, eu vou ter colírios, eu vou ter lasers, diversos tipos. Aí o meu objetivo vai ser ou aumentar a drenagem do humor aquoso, ou reduzir a produção do humor aquoso, ou aumentar o meu escoamento. Vamos então para o nosso último bloco da aula, que é pronto-socorro oftalmológico. A parte de pronto-socorro, talvez não seja tão importante assim para a prova de R+, mas são algumas coisas que eu acho importante saber para a vida. Então, aqui uma questãozinha também da prova da USP. Qual foto indica uma situação médica com necessidade de avaliação oftalmológica de urgência? Basicamente, saber quando que eu preciso encaminhar o paciente do meu pronto-socorro que não tem oftalmo. A gente está falando aqui da letra A. A letra A, a gente tem um corpo estranho corneano, tá? A letra B é um pterígio. Um pterígio é uma condição benigna que é completamente ambulatorial.
pode ser operado se o paciente tiver queixa, mas completamente ambulatorial. Aqui eu tenho um halo senil, também, nada a se fazer. E aqui eu tenho um hiposfagma. O hiposfagma é uma causa muito, muito comum de procura ao pronto-socorro oftalmológico. Ele nada mais é do que uma hemorragia subconjuntival, que ela pode ser causada por traumas de intensidade variável, às vezes valsalva e às vezes também pode ser espontâneo. O que é importante frisar para esse paciente é que é um quadro benigno, então dificilmente vai estar associado a alguma condição sistêmica, apesar de ser muito comum os pacientes virem contando que a pressão estava muito alta e aí aconteceu esse sangramento no olho. Apesar de ser algo muito simples que vai se resolver espontaneamente, pode ter uma aparência muito dramática. Então o paciente vai procurar atendimento imediatamente muito preocupado. E o que vai ser importante, que o hiposfagma ele não vai cursar com diminuição da acuidade visual e nem com dor, tá bom? Caso eu tenha diminuição da acuidade visual ou dor, aí é importante caminhar para o oftalmo, porque pode ser alguma outra coisa. E o tratamento? A gente pode passar um lubrificante para o paciente melhorar esse desconforto, que às vezes fica uma sensação de corpo estranho, e orientar que vai melhorar. E que eu sempre falo isso, o sangramento é fora do olho, o sangramento não é dentro do olho, para acalmar o coração do nosso paciente que fica muito preocupado. Aqui a questão da prova era o que era um corpo estranho corneano. É bem comum a gente ter isso em paciente que trabalha em construção civil, estava lixando metal, do nada sente um corpo estranho. O paciente vai queixar de dor, sensação de corpo estranho, obviamente, de fotofobia, de hiperemia conjuntival e de lacrimejamento. Aqui vai ser importante a gente avaliar a acuidade visual, ver se tem alguma lesão, para ver se tem alguma lesão intraocular, né? Ver quão profundo tá, se tem alguma lesão associada e sempre reverter as pálpebras para ver que às vezes o meu corpo estranho ele não tá aqui na córnea, às vezes ele tá escondidinho aqui na minha conjuntiva tarsal. Como que a gente resolve isso? Bom, não tendo perfuração corneana, a gente aplica o anestésico tópico e a gente vai remover o corpo estranho com uma agulha de insulina dobrada. E a gente remove o máximo do halo ferruginoso possível, que muitas vezes fica um halo de ferrugem, para que isso se revitalize o mais rápido possível. A gente deixa também um colírio antibiótico, normalmente ciprofloxacina, e uma pomada revitalizante e orienta o EPI. A retirada de corpo estranho é uma coisa que tem que ser feita na lâmpada de fenda. É muito difícil e não é nem recomendado fazer na lâmpada de fenda, mas eu achei interessante trazer para vocês, porque vocês inevitavelmente vão se deparar com esse tipo de caso no pronto-socorro. Trauma ocular. Trauma vai ter a mesma epidemiologia, trauma ocular vai ter a mesma epidemiologia do trauma lá da cirurgia geral. Vai ser homem jovem. E é uma das principais causas de cegueira unilateral do mundo. Posso ter diversas lesões, desde algumas superficiais até outras que vão gerar uma perda visual irreversível. Eu posso ter traumas penetrantes, que eu vou ter apenas uma ferida de entrada, ou traumas penetrantes, em que eu vou ter uma entrada e uma saída, tá? A gente divide aqui o nosso trauma ocular em dois grupos. Quando eu tenho um globo íntegro e quando eu tenho um globo aberto. Quando eu tenho um globo íntegro, eu posso estar falando de uma contusão ou de uma laceração lamelar. Quando eu tenho um globo aberto, eu posso ter uma ruptura, o globo se abriu completamente, ou posso ter uma laceração. A gente vai dividir entre penetrante e perfurante, e também quando eu tenho um corpo estranho intraocular. Lembrar que a ruptura ela vai ser causada principalmente por um trauma de grande energia, mas por objetos sem corte. E o que é importante saber, né? Por que eu estou trazendo isso numa aula de clínica? Porque aparece no pronto-socorro para vocês também. É importante perguntar qual foi o corpo estranho que causou esse tipo de lesão. Se ele é magnético ou não, se é um produto se é um produto que gera uma reação inflamatória. E o que tem que fazer? Chamar o oftalmologista, obviamente, não tem dúvida, mas o que fazer até esse momento? O mais comum, né? Acho que talvez a coisa mais famosa dentro da oftalmologia é o famoso copinho. O copinho nada mais é do que um curativo oclusivo, porém não compressivo, porque eu não posso ficar empurrando esse olho de jeito nenhum, porque eu posso muitas vezes estar piorando a lesão e às vezes até empurrando conteúdo intraocular para fora do olho, então nunca comprimir. A gente vai pedir uma tomografia de crânio e órbitas para ver se eu tenho um corpo estranho intraocular e avaliar a extensão dele. Internar esse paciente, deixar em jejum e repouso absoluto
quando a gente diz repouso absoluto, é analgésico, antiemético de horário. Eu não quero que esse paciente faça nem valsalva. Eu quero que esse paciente fique bem quietinho, porque qualquer força que ele fizer, o conteúdo que está dentro do olho pode literalmente sair para fora. Antibiótico, a gente deixa levofloxacino 500mg uma vez ao dia endovenoso, avalia a necessidade de vacina antitetânica e o oftalmologista vai proceder, enfim, para o reparo cirúrgico. Aqui da tomografia a gente consegue ver bem aqui o corpo estranho em íntimo contato com o cristalino, que vai ser esse mais branquinho. Hemorragia retrobulbar. Outro assunto importante dentro do mundo do trauma ocular. Por que eu citei esse assunto para vocês? Porque é uma das poucas fichas vermelhas dentro da oftalmologia. Então, muitas vezes não dá tempo de chamar um oftalmologista. O que acontece na hemorragia retrobulbar? É comum a gente ter associado a, por exemplo, o paciente estava jogando beisebol, caiu uma bola de beisebol no olho, levou um soco, vão ser os mecanismos mais comuns. Eu vou ter um sangramento intraconal da artéria intraorbitária. Agora imagina, se eu tenho um sangramento nesse espaço aqui, dentro da órbita, eu não tenho para onde esse sangue não tem para onde escoar. A gente tem uma cavidade muito restrita por causa das paredes ósseas. Então, eu vou ter um aumento da pressão intraorbitária, vou ter uma síndrome compartimental e vou levar a uma síndrome óptica isquêmica anterior. E esse paciente vai perder a visão muito, muito rápido. Então, é um paciente que vai vir com um quadro muito exuberante. Eu vou ter equimose, eu vou ter uma tensão da pálpebra aumentada, a motilidade ocular excêntrica vai ter restrita, eu vou ter uma baixa visual, posso ter alteração pupilar, elevação da pressão intraocular, posso ter edema de disco óptico também. Alguns diagnósticos diferenciais vão ser celulite orbitária, um enfisema orbitário e fratura em blowout. E qual que é o tratamento? O tratamento é ganhar espaço, é fazer esse sangue ocupar algum espaço que não seja o que ele está ocupando nesse momento. Então a gente precisa descomprimir por meio da cantotomia e da cantólise, da cantotomia lateral e da cantólise. Essa descompressão tem que ser feita muito rapidamente, menos de 90 minutos. Então, a gente vai pegar uma tesourinha mesmo e a gente vai abrir aqui, fazer a cantotomia e a cantólise. A gente, quando faz isso, vê até o sangue saindo. A gente descomprimir essa síndrome compartimental que eu tenho. A pálpebra vai ficar afastada do globo ocular e, na maioria dos casos, vai cicatrizar por segunda intenção. Eu não preciso suturar. É importante saber disso, porque se algum dia chega no pronto-socorro, não dá tempo de encaminhar para o oftalmologista. Isso aqui é uma ficha vermelha. Enfim, queimadura ocular. Queimadura ocular, o que vai ser mais comum, vai ser a minha queimadura química. Porque a queimadura direta por chama, ela vai ser rara por conta do reflexo do fechamento palpebral. Então, o mais comum vai ser a queimadura química. Eu posso ter queimadura por base ou por ácido, e ela vai ser mais grave no caso das bases. Aqui a gente consegue ver diversos graus diferentes de queimadura ocular. Como eu expliquei para vocês, a gente usa clorid de fluoresceína para corar o que tiver desepitelizado. Desde queimaduras leves até queimaduras muito graves, que eu não consigo nem enxergar direito a minha câmera anterior, o que está acontecendo lá dentro. Tratamento. Mais uma vez, o tratamento tem que ser urgente. O tempo vai estar intimamente atrelado à visão desse paciente. Então, não dá para esperar encaminhar para um oftalmologista. Preciso descartar a perfuração, né? Garantir que o olho não está perfurado. E fazer lavagem abundante desse olho com rímel lactato. O que é abundante? Mínimo de 2 litros por 30 a 60 minutos. A gente vê muito pronto-socorro que o paciente chega com essa queixa, não tem oftalmologista, acabam lavando com um pouquinho de soro, uma coisa meio rapidinha. Não, tem que ser uma lavagem realmente abundante, copiosa, até a gente ter a normalização desse pH. É importante usar anestésico tópico, porque dói bastante fazer essa lavagem, e limpar bem os fones. Por quê? Se eu deixar algum produto químico lá dentro, essa queimadura vai se perpetuar. Então, eu não quero isso de jeito nenhum.
E o que é muito, muito, muito importante é nunca tentar neutralizar um ácido com uma base, porque isso vai gerar uma reação exotérmica que a gente aprendeu no colégio, e aí a gente vai causar um dano ainda maior para o paciente. E o segmento? O segmento, se for uma queimadura leve, como essas primeiras que a gente viu aqui, consigo ver, não tem um edema de córnea muito exuberante, não tem isquemia límbica, a pressão intraocular tá boa, eu vou prescrever lubrificantes, antibióticos profiláticos, prednisolona, tropicamida e pedir para o paciente voltar dali a 2 dias. Agora, se eu tiver uma queimadura moderada ou grave, que vai ter o quê? Opacidade craniana, uma reação de câmara anterior, hipertensão ocular, eu vou fazer tudo que eu vou fazer para o caso do leve, mas eu vou deixar também doxiciclina, ascorbato, timolol e pedir para o paciente voltar todos os dias, que a gente tem que ter esse paciente bem na mão. Vamos então para uma questão da USP de 2018, saindo um pouquinho da parte do trauma. Mulher de 108 anos de idade vai chegar ao pronto-socorro com uma dor insuportável no olho direito e náuseas. Ela conta que a dor teve início de uma forma súbita em 3 horas, sendo acompanhada por baixa acuidade visual e olho vermelho. Nega doenças oculares prévias, tem só hipermetropia, conta que é diabética e hipertensa com controle irregular e começou recentemente tratamento para depressão com nortriptilina. A inspeção é isso que a gente vê. Aí ele pergunta, eu gosto muito dessa questão, ele pergunta qual alternativa apresenta uma característica clínica e um fator de risco associados à principal hipótese diagnóstica para o caso. Bom, minha principal hipótese diagnóstica aqui é o nosso fechamento angular agudo primário, né? O famoso glaucoma agudo. A gente sabe disso porque é uma mulher com uma dor súbita, associada a náuseas, com olho vermelho, que acabou de começar a usar a nortriptilina, então a gente sabe de tudo isso. Mas ele não me pergunta qual que é a hipótese diagnóstica, ele pergunta primeiro uma característica clínica. Então vamos lá. Edema de córnea? Edema de córnea é perfeito, pode ser edema de córnea. Realmente, o aumento da pressão intraocular rápido, ele vai gerar um edema na córnea. Ausência de midríase fixa. Errado, eu vou ter midríase fixa, vai ser o oposto, então a B tá fora. Tensão óculo digital normal? Se você não tivesse visto essa aula de hoje, você não saberia que a tensão óculo digital nada mais é do que uma forma de estimar a pressão intraocular. A gente sabe que se for realmente um fechamento angular agudo primário, minha tensão óculo digital, assim como a minha pressão intraocular, vão estar lá em cima. Então, não. E D, hipermetropia. Hipermetropia não vai ser uma característica clínica, ela vai ser um fator de risco. Então, a gente, sem nem ler a segunda parte, a gente já sabia que era a letra A. Fatores de risco. Idade maior de 60 anos, perfeito. Uso de antidepressivo tricíclico, também. Sexo feminino também é um fator de risco. A hipertensão aí não faria muito sentido. Então, fechamento angular agudo primário. Essa questão já ensinou tudo pra gente, mas só recapitulando. Fatores de risco, então, mulheres. Quero que vocês imaginem, uma mulher pequenininha. Tudo nela vai ser pequenininho. Então, vai ser uma mulher asiática, com o olhinho pequenininho, o ângulo vai ser estreito, a câmera vai ser rasa. Eu vou ter um olho pequeno, então um comprimento axial pequeno. Muitas vezes a paciente vai ser hipermétrope. Então, eu quero que vocês imaginem isso, uma senhorinha asiática, pequenininha, com um olho pequenininho. É aí que eu tenho maior chance de ter um fechamento angular, tá bom? Dor, baixa de visão, visão de halos e náuseas. Esses não são os meus sintomas. A pressão intraocular vai estar elevada, obviamente. Vou ter uma pupila em média midríase, dá até para ver aqui a pupila na própria imagem, dá para ver a pupila em média midríase. Então, hiperemia conjuntival e edema de córnea pela elevação da pupila. Como que a gente trata? O tratamento vai ser feito de forma temporária no PS e de forma definitiva posteriormente. Qual é o tratamento temporário? Então, é baixar a pressão do olho, simplesmente. Eu vou usar agentes hiperosmóticos, então eu posso usar aqui, eu uso manitol, eu uso diamox, eu uso colírios corticoides e usar hipotensores também. E o definitivo vai ser a iridotomia bilateral, nos 2 olhos. Por quê? Todos os fatores de risco que eu tenho num olho, eu vou ter no outro. Então, eu preciso tratar já esses 2. Essa iridotomia é feita por meio de laser. Enfim, conjuntivite. Quem nunca teve uma conjuntivite? A etiologia são diversas, mas mais comum infecciosa e alérgica. Dentro da infecciosa, mais comum vai ser a conjuntivite viral. O que é importante lembrar da conjuntivite viral é que eu vou ter a resolução espontânea, então eu não vou precisar de antibiótico nesses casos.
É um quadro altamente contagioso, então precisa afastar esse paciente, sim. Higiene, manter os olhos sempre limpos de secreção, porque a conjuntivite vai gerar bastante secreção, o olho vai acordar pregado. E sintomático, a gente usa lubrificante e compressa fria. É um quadro que vai ser autolimitado. E como é que a gente diferencia a conjuntivite viral da bacteriana? A conjuntivite bacteriana, muitas vezes, ela é mais exuberante, mas o que a gente vê no exame da biomicroscopia, que não vai ser possível avaliar, evidentemente, sem uma lâmpada de fenda, é que na conjuntivite viral eu vou ter folículos e na conjuntivite bacteriana eu vou ter papilas. Lembrar, e eu falo isso para a prova, eu falo isso para a vida de vocês, falo isso para vocês como pacientes. Conjuntivite é essencial a questão da higiene, evitar compartilhar objetos, porque muitas vezes a conjuntivite, uma pessoa da família pega, a família inteira pega, uma pessoa da residência pega, a panela inteira pega. Então, é muito importante isso. Vamos então para um dos nossos últimos temas, descolamento de retina. Descolamento de retina vai ser, então, a separação da retina neural do epitélio pigmentado da retina. E a gente tem diversos tipos de descolamento de retina. A gente tem o descolamento regmatogênico, que é quando eu vou ter um rasgo, uma rotura. Eu vou ter o descolamento exudativo, vou ter o descolamento tracional, que vai ser mais comum no caso de diabetes. Eu posso ter também o descolamento de retina misto. Falando mais especificamente do descolamento de retina regmatogênico, quais são os fatores de risco? Alta miopia, um olho maior, tem uma retina mais suscetível a rasgar e descolar. Um trauma ocular, um trauma craniano. Um descolamento de retina regmatogênico no olho contralateral. Pseudofacia ou afasia, o que é isso? Tá falando grego, Carol. Não. Quando o paciente, eu que nunca operei catarata e tenho meu cristalino, eu sou fásica, tá? Paciente que já operou catarata e colocou uma lente intraocular no lugar, ele é pseudofásico. E um paciente que por algum motivo não nasceu sem cristalino ou por alguma cirurgia ficou sem o cristalino, não foi colocado uma lente no lugar, ele é afásico, tá bom? Então, fatores de risco aí, pseudofacia e afasia, e qualquer cirurgia intraocular prévia. E o que o paciente vai vir queixando para você? Ele vai vir queixando de mosquinhas volantes, de flashes de luz, e o que é muito evidente, ele conta que tem uma cortina fechando na visão dele. Ele vai te descrever exatamente onde ele está vendo essa cortina. E aí o oftalmo vai procurar no fundo de olho no lugar oposto do que ele falou, essa cortina fechando, que é o local do bolsão, do descolamento. Como que a gente trata? Aqui, o tratamento definitivo vai variar de acordo com muitos aspectos da complexidade do descolamento, mas a gente tem muitas formas, algumas delas. A retinopexia laser, a retinopexia pneumática, a intraflexão escleral e a vitrectomia posterior via pars plana. Aqui a gente tem uma imagem bem bonita de uma retina antes, uma retina descolada, e aqui depois a retina toda colada, toda aplicadinha. Vamos então para o nosso último tema do dia, um outro tema muito importante, que é a minha oclusão de artéria central da retina. Essa é uma imagem que eu queria que vocês parassem um minutinho e olhassem para ela, porque eu acho uma imagem muito legal de conhecer. O que o paciente vai queixar para mim numa oclusão de artéria central da retina? A perda visual súbita, desde conta-dedos até percepção luminosa. É unilateral, é indolor e ela pode ter sido precedida por crise de amorosa fugaz. Sinais que eu vou ter. Eu vou ver essa retina pálida, opaca e edematosa com a famosa mácula em cereja. O que é a mácula em cereja? Imagina, eu tenho uma retina que está toda isquêmica, mas a minha coroide ela ainda está vascularizada, né? Porque são suprimentos vasculares diferentes. Então, a mácula em cereja que eu tô vendo é a retina pálida e a coroide vermelhinha, porque ela ainda tem vascularização. Muitas vezes no fundo de olho eu posso até visualizar os êmbolos. Falando de êmbolo, vamos falar das etiologias, né? A mais comum vai ser a embolização, né? Êmbolo de colesterol, advindo das placas ateroscleróticas da carótida. E o que fazer? Aí que é um pouco triste da gente comentar que não tem nenhum tratamento que se mostrou efetivo para restabelecer a circulação retiniana. O que a gente faz é tentar mover o êmbolo.
se uma baixa de acuidade visual, assim, recente. Então, algumas coisas que a gente pode tentar fazer. Fazer uma paracentese de câmara anterior, fazer massagem ocular, fazer manitol, tentar baixar a pressão do olho e mover esse êmbolo. Mas, normalmente, é um quadro muito dramático. Alguns estudos mostram que a gente pode fazer autoplase, do mesmo modo como o pessoal da neurologia faz em caso de AVC. Mas, por exemplo, no manual de condutas do pronto-socorro do Hospital das Clínicas, ainda não tá essa conduta. Então, é uma coisa um pouco polêmica que eu acho que não seria cobrada, mas só saber que isso existe também. Você pode fazer, existe a possibilidade, alguns serviços fazem a trombólise. E o que é essencial é pedir avaliação clínica, né? Porque se eu tenho um êmbolo que está ocluindo a minha artéria central da retina, eu posso ter êmbolos ocluindo todo a circulação intracraniana, a circulação cerebral. Então é importante a avaliação de vocês, dos clínicos nesses casos. Então, nessa aula, a gente estudou anatomia, semiologia, fundo de olho normal, principais causas de cegueira e pronto-socorro oftalmológico. Espero que tenha dado para aproveitar, dado para refrescar alguns assuntos antigos que estavam pendentes e lembrar de outros novos que vocês, como clínicos, podem usar, tanto na prova de vocês quanto na vida. Na próxima aula, a gente vai falar da interface da oftalmo com essas especialidades e aí a gente fecha esse assunto. Muito obrigada pela atenção e bons estudos!